O aroma doce e penetrante de muamba de Jinguba pairava no ar da mouraria, uma promessa de calor e conforto que Amara Baptista tecia com as suas mãos no seu pequeno restaurante, Alma Crioula. Aos 38 anos, Amara era uma presença tão imponente quanto os sabores que criava. Mulher negra, de corpo orgulhosamente obeso, movia-se pela cozinha exígua com uma graça que desmentia qualquer noção preconcebida de lentidão. Os seus olhos castanhos, vivos e inteligentes, brilhavam com a paixão pela culinária, um refúgio e uma forma de expressão, desde que em criança aprendera os segredos dos temperos com a avó, entre Lisboa e uma Angola distante, mas sempre presente no coração. Vestia túnicas de capulana vibrantes que dançavam à volta das suas ancas largas, e o cabelo afro, denso e farto, era frequentemente coroado por lenços coloridos, afirmações silenciosas da sua identidade. O Alma Crioula era mais que um restaurante. Era a materialização de um sonho, um pedaço de África em Lisboa, um santuário onde cada prato contava uma história. As paredes, pintadas em tons de terracota e ocre, estavam adornadas com fotografias a sépia da sua família e máscaras africanas que observavam os comensais com uma sabedoria ancestral. Mesas de madeira rústica, toalhas de chita coloridas. Era pequeno, talvez 15 lugares apertados, mas cada canto respirava a alma de Amara. No entanto, por mais alma que tivesse, o reconhecimento tardava. Os clientes eram, na sua maioria, vizinhos do bairro, alguns turistas curiosos, mas a crítica especializada, essa entidade etérea que podia fazer ou destruir um restaurante em Lisboa, parecia ignorar a existência do Alma Crioula, ou, pior, olhá-lo com um desdém velado. Amara sentia-o nos telefonemas hesitantes de certos jornalistas, nas perguntas sobre se não seria melhor suavizar os sabores, modernizar a apresentação, adaptar-se a um paladar mais lisboeta, europeu, branco, magro. As palavras não ditas pairavam mais pesadas que o ar denso de caril antes de uma tempestade. Naquela terça-feira particularmente cinzenta, o sino da porta tilintou, anunciando uma chegada que fez o coração de Amara saltar uma batida. Não era um rosto familiar. Era ele, Vasco Valente. O nome ecoava nos círculos gastronômicos de Lisboa com uma mistura de reverência e terror. Crítico do paladar exigente, a coluna semanal do principal jornal da cidade, Valente era o epítome do poder no mundo da restauração. 50 e poucos anos, branco, esguio como um galgo, vestido num fato cinzento impecavelmente cortado que parecia repelir qualquer partícula de poeira ou, quem sabe, de sabor demasiado exuberante. Os seus óculos de aro fino dissecavam o ambiente antes mesmo de ele se sentar. Amara sentiu um arrepio. Anos de microagressões, de olhares enviesados para o seu corpo, para a sua pele, condensaram-se naquele momento. Engoliu em seco, forçou um sorriso profissional e indicou-lhe uma das mesas vazias. Bem-vindo ao Alma Crioula, Sr. Valente. Ele não sorriu. Apenas acenou com a cabeça um movimento quase imperceptível e começou a examinar a ementa como se fosse um documento legal suspeito. Amara retirou-se para a cozinha, as mãos a tremer ligeiramente. É agora ou nunca, murmurou para si mesma, o vapor da panela de cachupa a embaciar-lhe o rosto por um instante. Cozinhou com a alma, como sempre, mas com uma oração silenciosa a cada pitada de sal, a cada folha de louro. Serviu-lhe uma pequena degustação. Muamba de galinha rica e aveludada, um caril de camarão picante cubete, finalizando com um pudim de coco que era a receita secreta da sua avó. Vasco Valente comeu em silêncio, o rosto uma máscara impenetrável. Fez algumas anotações num pequeno caderno de cabedal preto, pagou a conta sem comentários e saiu tão discretamente como entrara. A espera que se seguiu foi uma tortura. Amara verificava o site do jornal a cada hora. Os amigos ligavam, ansiosos. Dona Lourdes, a sua vizinha octogenária e cliente mais fiel, uma mulher pequena e enérgica com um coração do tamanho do Tejo, aparecia com um caldo verde ou umas palavras de conforto. Minha filha, disse ela, a voz rouca, mas firme, o talento é como o azeite, vem sempre ao de cima. Se esse galispo não vir, problema o dele. Na sexta-feira a crítica saiu. O título já era um soco no estômago. Alma Crioula, uma rusticidade esforçada que não encanta. Amara sentiu o sangue gelar. Com mãos trêmulas, leu as palavras de Vasco Valente. Ele não mencionava diretamente a sua cor de pele nem o seu peso. Era mais subtil, mais insidioso. Falava de uma atmosfera algo sobrecarregada, de uma autenticidade que roça o amadorismo, de sabores intensos, talvez demasiado diretos para um paladar refinado. Descreveu o espaço como exíguo e pitoresco de uma forma quase caricatural.
A comida essa era uma tentativa honesta de trazer tradições distantes, mas que carecia da elegância e da técnica necessárias para figurar entre os destinos gastronômicos sérios da capital. Cada palavra era uma facada disfarçada de erudição. A crítica terminava com uma frase lapidar. A alma, sem dúvida, mas talvez uma alma que precise de um corpo mais contido para brilhar verdadeiramente. Amara deixou o jornal cair sobre a mesa da cozinha. O corpo mais contido ecoava na sua mente. Era sobre ela. Sempre fora sobre ela. As lágrimas, há tanto tempo contidas, vieram em torrentes, quentes e amargas, misturando-se com o cheiro do refogado que começava a queimar no fogão. Desligou o lume. O som do silvo do gás a morrer pareceu-lhe o som da sua própria esperança a extinguir-se. Anos de trabalho, de sacrifício, de fé no seu talento, reduzidos a pó por um homem que mal a olhara nos olhos, um homem que via o mundo através de um filtro estreito de preconceito e elitismo. Acabou, pensou. Ele venceu. O restaurante esteve fechado nos 2 dias seguintes. Amara não atendia ao telefone, não abria a porta. O artigo de Vasco Valente tinha tido o efeito esperado. Cancelamentos de reservas, comentários online a ecoar as palavras do crítico, uma nuvem de desânimo que pairava sobre o alma crioula. Dona Lourdes aparecia todos os dias, deixava um pratinho com bolo de fubá ou um termo com chá de cidreira à porta, juntamente com um bilhete escrito na sua caligrafia tremida. Levanta a cabeça, menina. O sol também nasce depois da trovoada. Ao terceiro dia, um e-mail diferente surgiu na caixa de entrada de Amara. Vinha de um Tiago Mendes, que se apresentava como jornalista freelancer de uma plataforma online de cultura e gastronomia alternativa, Lisboa Fora da Caixa. Escrevia que tinha lido a crítica de Valente e, embora respeitasse a sua opinião, algo o deixara intrigado. Gostaria de visitar o Alma Crioula para uma pequena reportagem sobre cozinhas de raiz na cidade, se Amara estivesse disposta. Amara hesitou. Outro jornalista? Outra avaliação. Mas havia algo no tom do e-mail de Tiago, uma curiosidade genuína, talvez, que a fez ponderar. Ele não era Vasco Valente. E Lisboa Fora da Caixa era conhecida por dar voz a projetos independentes, muitas vezes ignorados pelos média tradicionais. Com um suspiro, respondeu, marcando o encontro para a semana seguinte, mas sem grandes expectativas. Tiago Mendes era o oposto de Vasco Valente. Jovem, na casa dos 20 e muitos, cabelo despenteado, jeans e uma mochila tiracolo. Entrou no Alma Crioula com um sorriso aberto e um olhar curioso, não julgador. Sentou-se, não como um inspetor, mas como alguém genuinamente interessado. Amara, ainda magoada e desconfiada, começou por ser reservada. Mas Tiago perguntou sobre a sua avó, sobre as suas viagens a Angola, sobre o significado dos pratos. Não falou de técnica ou elegância no sentido eurocêntrico de Valente. Falou de história, de paixão, de comunidade. Amara lentamente começou a abrir-se. Contou-lhe como cada prato era uma memória, uma celebração. Falou do desafio de ser uma mulher negra e obesa num mundo que glorificava o oposto, especialmente na alta cozinha. Falou da dor da crítica de Valente, não pela crítica em si, mas pelo preconceito velado que ela carregava. Tiago ouviu atentamente, tomando notas, mas, mais importante, olhando-a nos olhos. Quando Amara lhe serviu a comida, a mesma muamba, o mesmo caril, o mesmo pudim, Tiago comeu com um prazer evidente. Elogiou a profundidade dos sabores, a frescura dos ingredientes, a alma que Amara punha em cada garfada. Isto não é apenas comida, Amara, disse ele, os olhos a brilhar. Isto é uma declaração, e Lisboa precisa de ouvir. Alguns dias depois, o artigo de Tiago Mendes foi publicado. O título era simples, Alma Crioula, onde o coração de Lisboa bate com sabor africano. A peça era uma ode à resiliência de Amara, à autenticidade da sua cozinha e uma crítica subtil, mas contundente, ao elitismo que por vezes graçava na crítica gastronómica. Tiago não mencionou Vasco Valente pelo nome, mas a alusão era clara. Descreveu a comida de Amara com uma linguagem viva e apaixonada, convidando os leitores a descobrirem um tesouro escondido. O impacto foi imediato e surpreendente. O artigo tornou-se viral nas redes sociais. Pessoas de toda a Lisboa e até turistas que procuravam experiências autênticas começaram a afluir ao Alma Crioula. O telefone não parava de tocar. Amara mal tinha mãos a medir. Teve de pedir ajuda a uma sobrinha para servir às mesas, a um primo para ajudar na cozinha. O pequeno restaurante estava constantemente cheio, o burburinho alegre de conversas e risos a encher o espaço que antes parecera sombrio. Havia negros, brancos, asiáticos, jovens, velhos, lisboetas de gema e recém-chegados.
Uma mistura que refletia a Lisboa que Amara amava. Amara sentiu uma onda de gratidão por Tiago, mas também uma nova determinação a crescer dentro dela. A crítica de Valente ainda a magoava, mas já não a paralisava. Percebeu que havia outras vozes, outros paladares, outras formas de ver o mundo. Decidiu que não se esconderia mais. Começou a usar o Instagram do restaurante de forma mais ativa, publicando fotos não só dos pratos, mas também dela própria na cozinha, sorrindo, explicando as origens das receitas, partilhando sua história. Organizou noites de música ao vivo, com mornas cabo-verdianas e sembas angolanas, transformando o Alma Crioula num verdadeiro centro cultural do bairro. Um dia, ao verificar as notícias do setor, Amara deparou-se com um anúncio. O Festival de Sabores Autênticos de Lisboa iria realizar-se no mês seguinte, no Mercado da Ribeira. Haveria um concurso para novos talentos e cozinhas com identidade. O prémio era um stand de destaque no mercado durante um ano e um artigo de capa na revista Gastronomia em Vinhos. Amara sentiu um arrepio. Era uma plataforma enorme. Mas a ideia de se expor novamente, de ser julgada... Tens de ir, Amara, disse Tiago entusiasmado quando ela lhe contou. É a tua oportunidade de mostrar a esses snobs quem manda na cozinha com alma nesta cidade. Dona Lourdes concordou. Vai lá e cozinha com o coração, menina. O resto, o coração deles que julgue, se é que o tem no sítio certo. A hesitação de Amara era palpável. E se Vasco Valente estivesse no júri? A simples ideia era paralisante. Mas depois olhou para o seu restaurante, agora vibrante e cheio de vida, para os sorrisos dos seus clientes, para a forma como a sua comida estava a tocar as pessoas. Aquilo era maior do que ela. Era sobre representatividade, sobre abrir caminho para outros que também se sentiam invisíveis. Com um nó na garganta, mas uma chama nos olhos, preencheu o formulário de inscrição. O prato que iria apresentar? Uma cachupa rica. O prato emblemático de Cabo Verde, mas com seu toque pessoal, a sua alma crioula. Um prato que falava de história, de resiliência, de comunidade. Um prato que era em si uma afronta a qualquer noção de corpo contido. Os dias que antecederam o festival foram um turbilhão de emoções e trabalho árduo para Amara. Apoiada pela sua pequena equipa improvisada, a sobrinha, o primo e a incansável Dona Lourdes, que se encarregava de provar tudo e dar opiniões sem filtro, Amara aperfeiçoou a sua cachupa. Cada ingrediente era escolhido com um cuidado quase religioso. O milho, os feijões, a couve, a batata doce, os enchidos que ela própria curava segundo uma receita antiga. Queria que o prato não fosse apenas delicioso, mas contasse a história da sua herança, da força das mulheres da sua família, da alegria da partilha. As noites eram passadas em claro, entre tachos e panelas, o aroma da cachupa a impregnar o seu pequeno apartamento por cima do restaurante. Durante o dia, o Alma Crioula continuava a fervilhar de atividade, a nova clientela curiosa e entusiasta a dar-lhe a energia necessária para continuar. Tiago Mendes aparecia regularmente, não como jornalista, mas como amigo, trazendo palavras de incentivo e, ocasionalmente, ajudando a descascar batatas ou a lavar louça quando o movimento era maior. À medida que a data do festival se aproximava, a ansiedade de Amara crescia. Descobriu, através de uma fuga de informação num blog de gastronomia, que Vasco Valente seria de facto um dos 5 jurados do concurso. A notícia caiu como uma pedra no seu estômago. Por momentos, a vontade de desistir foi avassaladora. Imaginou o olhar frio e sobranceiro de Valente a dissecar o seu prato, a procurar falhas, a confirmar os seus próprios preconceitos. Não lhe deis esse gosto, Amara, disse Tiago com firmeza, quando ela lhe confessou os seus receios. Ele quer que tu tenhas medo. Ele quer que tu desapareças. Mas tu és maior do que ele. A tua comida é maior do que as mesquinhices dele. Vai lá e cozinha por ti, pela tua avó, por todos os que acreditam em ti. E se ele não gostar, paciência. Haverá quem goste. As palavras de Tiago e o abraço apertado de Dona Lourdes, que lhe disse esse homem não sabe o que é bom, só sabe o que é caro e sem sal, reacenderam a chama da sua determinação. Sim, Vasco Valente estaria lá. Mas ela também estaria, e levaria consigo a força de todas as mulheres que antes dela tinham transformado ingredientes simples em banquetes de amor. O dia do festival amanheceu soalheiro, um sol de primavera que parecia abençoar Lisboa. O mercado da Ribeira estava transformado, um labirinto de stands coloridos, aromas tentadores e uma multidão entusiasta. Amara sentiu um frio na barriga ao montar o seu pequeno espaço de cozinha ao vivo.
Ao seu lado, outros chefes, na sua maioria homens brancos, com uniformes imaculados e equipas de ajudantes, preparavam pratos visualmente impressionantes, com técnicas que pareciam saídas de laboratórios. Amara, com o seu lenço colorido na cabeça e as suas panelas de barro, sentiu-se por momentos uma intrusa. Mas depois respirou fundo o cheiro da sua própria cachupa, que já começava a borbulhar suavemente, e lembrou-se do porquê de estar ali. Viu Tiago a acenar-lhe da plateia, o sorriso de Dona Lourdes a dar-lhe força. Sentiu a presença da sua avó ao seu lado, como tantas vezes na sua infância. A sua vez de apresentar chegou a meio da tarde. O burburinho no mercado diminuiu ligeiramente quando o seu nome foi anunciado. Amara Baptista, do restaurante Alma Crioula, com uma cachupa rica tradicional. Amara caminhou para o palco improvisado, onde os jurados estavam sentados atrás de uma longa mesa. O olhar de Vasco Valente cruzou o seu por um instante, frio e inexpressivo. Ela susteve a respiração, mas manteve a cabeça erguida. Com voz firme, mas tingida de emoção, Amara começou por apresentar o seu prato. Não falou de técnicas complexas, nem de ingredientes exóticos no sentido da moda. Falou da história da cachupa, de como era um prato de sustento e de celebração em Cabo Verde, de como cada família tinha o seu segredo. Falou da sua avó, que lhe ensinara que cozinhar era um ato de amor e de resistência. Esta cachupa, disse ela, a voz a ganhar força, não é apenas comida. É a história do meu povo, um povo que atravessou oceanos, que enfrentou dificuldades, mas que nunca perdeu a sua alegria, nem a sua capacidade de transformar o pouco em muito. É a alma crioula que trago hoje para vocês. Enquanto falava, os seus olhos não se fixaram em Valente, mas percorreram o público, conectando-se com os rostos atentos e curiosos. Serviu pequenas porções fumegantes aos jurados. O silêncio era tenso enquanto eles provavam. Amara observava os seus rostos. Alguns pareciam intrigados, outros agradavelmente surpreendidos. Vasco Valente mantinha sua expressão indecifrável, provando uma pequena colherada, pousando os talheres, fazendo uma anotação no seu caderno. Quando chegou a vez das perguntas, um dos jurados, uma chefe de renome conhecida pela sua cozinha de fusão, elogiou a profundidade do sabor e a honestidade do prato. Outro perguntou sobre a origem de um dos temperos secretos. Vasco Valente permaneceu em silêncio durante algum tempo e depois, com a sua voz arrastada e sobranceira, perguntou: Senhora Baptista, não acha que um prato tão robusto e tradicional, por muito saboroso que seja para alguns, carece da sofisticação e da inovação que se espera num festival desta natureza que procura destacar o futuro da gastronomia lisboeta? O ar ficou pesado. Era o ataque que Amara temia, disfarçado de questão técnica. Podia sentir todos os olhares nela. Por um momento, a velha insegurança ameaçou engoli-la. Mas depois lembrou-se das palavras de Tiago, da força de Dona Lourdes. Olhou diretamente para Vasco Valente. Senhor Valente, respondeu Amara, a voz calma, mas carregada de uma convicção inabalável. A sofisticação, para mim, não está em espumas ou esferificações, com todo o respeito por quem as faz. Está na história que um prato conta, na alma que carrega, na forma como conforta e une as pessoas. E a inovação. Para mim, inovar é também preservar, é trazer para o presente a sabedoria de gerações, é mostrar que há beleza e valor em cozinhas que durante muito tempo foram consideradas menores ou caseiras. O futuro da gastronomia lisboeta, na minha humilde opinião, será tanto mais rico quanto mais diverso e inclusivo for, quanto mais souber honrar todas as suas raízes, incluindo aquelas que, como as minhas, atravessaram o mar para encontrar aqui um novo lar. A minha cachupa pode ser robusta, sim, porque alimenta o corpo e a alma, e se isso não é o futuro, então não sei o que será. Um silêncio momentâneo seguiu-se às suas palavras. Depois, timidamente, começaram a ouvir-se aplausos na plateia. Primeiro alguns, depois mais, até se transformar numa ovação calorosa que pareceu varrer o ar tenso. Amara viu Tiago a aplaudir de pé, os olhos brilhantes. Até alguns dos outros chefes concorrentes acenavam com aprovação. Vasco Valente permaneceu impassível, mas Amara notou um leve rubor a subir-lhe pelo pescoço. Naquele momento, Amara soube que, independentemente do resultado do concurso, ela já tinha vencido uma batalha importante. Tinha falado a sua verdade, defendido a sua arte e a sua identidade, sem medo. Os jurados deliberaram durante o que pareceu uma eternidade. Amara regressou ao seu estande, o coração ainda a mil, recebendo abraços e palavras de encorajamento de desconhecidos que se tinham comovido com a sua apresentação.
Dona Lourdes tinha lágrimas nos olhos. Disseste tudo, minha neta postiça. Pôs aquele galispo no sítio dele. Quando finalmente os resultados foram anunciados, o primeiro prémio foi para um jovem chefe que apresentara um prato conceptual com ingredientes liofilizados e técnicas de gastronomia molecular. Amara sentiu uma pontada de desapontamento. Era natural, mas não durou muito. O seu nome foi chamado logo a seguir para uma menção honrosa especial do júri pela autenticidade e profundidade cultural. O aplauso foi ainda mais forte do que para o vencedor principal. Ao subir ao palco para receber o diploma, Amara viu que Vasco Valente não aplaudia, limitando-se a observar com os braços cruzados. Mas os outros jurados sorriam-lhe com genuíno respeito. A chefe que elogiara a honestidade do seu prato piscou-lhe o olho. Para Amara, aquela menção honrosa, nascida de um debate intenso entre os jurados, como soube mais tarde por Tiago, que tinha as suas fontes, valia mais do que qualquer primeiro prémio. Significava que a sua voz tinha sido ouvida, que a sua alma crioula tinha tocado alguém, mesmo no seio de um júri onde o preconceito ainda tinha assento. Nos dias e semanas que seguiram ao festival, o Alma Crioula transformou-se. A menção honrosa e a cobertura mediática positiva que se seguiu, incluindo um destaque inesperado num suplemento de fim de semana de um jornal concorrente àquele onde Valente escrevia, trouxeram uma nova onda de clientes. Eram pessoas que procuravam mais do que uma refeição, procuravam uma experiência, uma história, uma ligação. O pequeno restaurante estava sempre lotado, com uma lista de espera que se estendia por semanas. Amara teve de contratar mais 2 pessoas para a cozinha e mais uma para a sala. O mais significativo, no entanto, não era apenas o sucesso comercial, era a mudança na percepção. Outros chefes começaram a contactá-la, curiosos sobre as suas técnicas, sobre os ingredientes que usava. Convites para participar em eventos gastronómicos, para dar workshops, começaram a chegar. Jovens cozinheiros, especialmente comunidades imigrantes, viam-na como uma inspiração, uma prova de que era possível ter sucesso sem abdicar da sua identidade. Vasco Valente publicou a sua crônica habitual sobre o festival. Dedicou algumas linhas condescendentes à surpreendente popularidade da cozinha rústica e à nostalgia por sabores primários. Mas o seu tom já não tinha o mesmo poder demolidor de antes. Outras vozes na crítica gastronómica começavam a emergir, mais abertas à diversidade, mais interessadas em explorar a riqueza das muitas cozinhas que coexistiam em Lisboa. Tiago Mendes, com o seu blog Lisboa Fora da Caixa, ganhava cada vez mais leitores e credibilidade, tornando-se uma referência para quem procurava o autêntico para além do consagrado. Numa tarde soalheira, alguns meses depois do festival, Amara estava sentada a uma das mesas do Alma Crioula, agora ligeiramente expandido para o espaço ao lado que ficara vago. Observava o movimento, o riso dos clientes, a dança sincronizada dos seus empregados. Sentia uma paz e uma satisfação que há muito não experimentava. A luta não tinha acabado, sabia-o bem. O preconceito não desaparecia por magia. Mas ela tinha encontrado a sua voz, o seu lugar. Tinha provado, a si mesma e ao mundo, que a sua alma e o corpo que a carregava eram mais do que suficientes. Eram magníficos. Dona Lourdes entrou, trazendo um pequeno vaso com manjericos acabados de comprar na feira. Para dar sorte e espantar o mal-olhado, minha menina, disse com um sorriso matreiro. Embora acho que o único mal-olhado por aqui anda é com azia por causa do teu sucesso. Amara riu, um riso franco e sonoro que encheu o restaurante. Levantou-se, abraçou a velha amiga e sentiu o aroma fresco do manjericão. Olhou em volta para o seu alma crioula, agora mais vibrante do que nunca. O caminho tinha sido duro, as lágrimas tinham sido muitas, mas cada passo valera a pena. O futuro da gastronomia lisboeta, pensou ela, seria realmente mais rico, mais diverso. E ela, Amara Baptista, mulher negra, obesa, chefe de cozinha com alma, era orgulhosamente parte dele. O seu corpo, a sua história, o seu talento, tudo isso era a sua força. A sua receita para um mundo com mais sabor e muito mais justiça. A porta abriu-se e um novo grupo de clientes entrou, os rostos iluminados pela expectativa. Amara sorriu. Estava pronta para os receber. A fama do Alma Crioula e de Amara Baptista continuou a crescer, não de forma explosiva e efêmera, mas de maneira sólida e orgânica, alicerçada na qualidade da comida e na autenticidade da sua história. Tiago Mendes tornou-se um cliente habitual e um amigo próximo.
E as suas crônicas continuavam a destacar não só Amara, mas outros talentos escondidos da cidade, ajudando a democratizar a paisagem gastronómica lisboeta. Um dia, Amara recebeu um convite inesperado. Uma escola de hotelaria de prestígio em Lisboa queria que ela desse uma masterclass sobre cozinhas de herança e empreendedorismo inclusivo. A ideia de falar para futuros chefes, de partilhar a sua experiência, assustou-a e entusiasmou-a em igual medida. Lembrou-se de como se sentira invisível e desvalorizada no início da sua carreira, das portas que se tinham fechado por causa da sua aparência e da sua origem. Agora tinha a oportunidade de inspirar outros a não desistirem dos seus sonhos, a celebrarem as suas identidades únicas. A masterclass foi um sucesso. Amara falou com o coração, sem notas, partilhando não só receitas, mas também as suas lutas e as suas vitórias. A plateia de jovens estudantes, muitos deles de origens diversas, ouviu-a com uma atenção quase reverencial. No final, as perguntas foram inúmeras, não apenas sobre culinária, mas sobre como navegar os preconceitos, como encontrar a própria voz, como construir um negócio com alma. Amara sentiu que tinha plantado sementes importantes. O impacto do seu percurso começou a transcender o mundo da gastronomia. Foi convidada para participar em debates sobre diversidade e inclusão, para dar entrevistas sobre o papel da cultura na integração social. Tornou-se, relutantemente no início, mas com crescente convicção, uma voz para aqueles que tantas vezes não eram ouvidos. O seu restaurante não era apenas um lugar para comer, era um símbolo de resistência, de celebração e de comunidade. Quanto a Vasco Valente, a sua estrela começou a perder algum do seu brilho. As suas críticas, outrora temidas e tidas como lei, começaram a ser vistas por um número crescente de pessoas como elitistas e desligadas da realidade vibrante e multicultural de Lisboa. Alguns dos seus colegas mais jovens começaram a questionar abertamente os seus critérios, e novos críticos, com perspectivas mais amplas, ganhavam popularidade. Não que ele tivesse mudado as suas opiniões, continuava a defender a pureza de uma certa tradição gastronómica, mas o mundo à sua volta estava a mudar, e ele parecia cada vez mais uma relíquia de um tempo passado. Numa reviravolta irónica, um conhecido chefe internacional, ao visitar Lisboa e provar a comida de Amara por recomendação de um amigo, declarou publicamente que o Alma Crioula era uma das experiências gastronómicas mais autênticas e emocionantes da Europa. Um comentário que foi amplamente divulgado, contrastando fortemente com as avaliações anteriores de Valente. Amara nunca procurou o confronto direto com Vasco Valente após o festival. A sua vingança, se é que se podia chamar assim, foi o seu sucesso, a sua felicidade, a forma como ela estava a redefinir o que significava ser uma chefe de sucesso em Lisboa. Numa noite fria de outono, o Alma Crioula estava particularmente acolhedor. O cheiro a cachupa misturava-se com o som de uma morna suave que saía das colunas. Amara, observando a sala cheia, viu uma figura hesitante à porta. Era um homem de meia-idade, de aspecto simples, que segurava um exemplar amarrotado do artigo de Tiago Mendes sobre ela. Ele aproximou-se timidamente. "Desculpe incomodar, chefe Amara", disse ele, a voz baixa. Eu li sobre si. Tenho uma filha que sonha ser cozinheira. Ela é um pouco como a senhora, grande e sofre muito com os comentários, mas tem um talento incrível. Ver a sua história deu-nos tanta esperança. Posso tirar uma foto consigo para lhe mostrar?" Amara sentiu um nó na garganta. Ali, naquele pedido simples, estava a verdadeira medida da sua vitória. Não eram os prémios, nem as críticas elogiosas, nem mesmo o sucesso financeiro. Era aquilo. Era a esperança que ela conseguia acender noutros. Abraçou o homem e disse, com todo o prazer: "E diga à sua filha para nunca deixar que ninguém lhe diga que ela não é suficiente. O tamanho do nosso corpo não define o tamanho dos nossos sonhos nem do nosso talento." Enquanto o flash da câmara disparava, Amara Baptista sorriu. O seu sorriso era tão vasto e luminoso quanto a alma crioula que ela partilhava com o mundo, um prato de cada vez. A jornada tinha sido longa e árdua, mas ali, no coração de Lisboa, no seu pequeno restaurante que se tornara um farol, ela sabia que cada passo, cada lágrima, cada desafio tinha valido a pena. O sabor da justiça, descobriu ela, era ainda mais doce e reconfortante do que a sua famosa cachupa. E era um sabor que ela continuaria a partilhar generosamente com todos os que tivessem fome de verdade, de autenticidade e de um mundo um pouco mais justo.